Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Marconi Santana Máximo, certo? Vocês que são do curso Informática para a Internet, nós iremos iniciar nossa primeira aula, que é a aula 1 da disciplina Internet e Conectividade. Aqui nós temos meu e-mail, vocês têm meu e-mail, marconisantanamaximo@gmail.com, onde vocês podem estar tirando dúvida e nós podemos se comunicar. Qualquer momento estejam abertos a me enviar perguntas e dúvidas sobre a aula de hoje e as aulas posteriores, dos exercícios que eu enviei para vocês, certo? Para que a gente possa utilizar esse mecanismo como canal de comunicação. Então, vamos à aula. Na aula 1, que se chama Introdução a Protocolos e Serviços de Rede, nós temos os seguintes objetivos: conhecer os conceitos básicos da disciplina Protocolos e Serviços de Rede, relacionar a evolução da internet ao número de computadores das últimas décadas, analisar o cenário amplo em que o profissional da área de redes pode atuar, conhecer a importância do compartilhamento de recursos em uma rede de computadores e conhecer os principais recursos que estão sendo utilizados na internet. Então, esses seriam os objetivos da aula 1. Então, conceitos básicos. 1.1. Mas o que são protocolos? Os protocolos são desenvolvidos por algoritmos, instruções bem definidas para executar uma tarefa. Os protocolos são utilizados em duas ou mais máquinas em rede para se comunicarem. Existem vários protocolos no mundo inteiro, os quais podem oferecer diversos serviços em uma comunicação de computadores. De uma forma mais simples, os protocolos seriam a linguagem que os computadores utilizam para se comunicarem. Então, para dois computadores se comunicarem, eles necessitam estar usando os mesmos protocolos. Então, não há computador em rede, funcionando em rede, que não esteja utilizando o protocolo definido pelaquela rede. Então, a definição básica do protocolo seria como a linguagem utilizada por computadores de uma mesma rede, certo? No mundo existem vários tipos de protocolos, arquiteturas protocolares de comunicação em redes, mas todas elas tiveram como princípio básico de criação o chamado modelo de referência OSI, que é o Open Systems Interconnection. O sistema de referência OSI foi criado pela ISO com o objetivo de criar uma arquitetura, um padrão de comunicação para que computadores de diferentes fabricantes e arquiteturas de diferentes fabricantes pudessem se comunicar, como acontece hoje na internet. Então, o modelo de referência OSI foi a primeira organização de protocolos a definir formalmente uma forma comum de conectar computadores. Ela possui 7 camadas, onde cada camada possui funções únicas e específicas. Então, o modelo de referência OSI, como você pode observar aqui, ele envolve o processo de comunicação em camadas, onde cada camadinha dessa aqui tem uma função específica e única na rede que é importante para o seu funcionamento. As camadas elas podem ser divididas de uma forma mais simples em 3 grupos. A comunicação na camada sempre começa da camada mais superior às camadas inferiores, começando da camada 7, que é a chamada camada de aplicação, passando pela camada de apresentação, a camada de sessão, a camada de transporte. Na número 3 nós temos a camada de rede, camada de enlace, camada física. Essas 3 primeiras camadas elas têm um processo de comunicação mais voltado para o aplicativo em questão. Então, os aplicativos, quando você, por exemplo, abre seu navegador, essas 3 camadas têm a responsabilidade de entender o que o seu navegador quer e iniciar o processo de comunicação. Essa camada aqui, a intermediária, que é a camada de transporte,
que nesse modelo é a mais importante, ela tem um processo de pegar as informações que foram enviadas por essas três camadas superiores, entender a comunicação que eles precisam, que eles querem, o tipo de evento que você vai fazer na internet, na rede, se é enviar um e-mail, se é só navegar, se é fazer um download, e repassar esse processo para as camadas superiores, que envolvem as camadas de rede, enlace física, que estão mais preocupadas com processos simples de comunicação, onde envolve dispositivos de comunicação. Obviamente que esses dispositivos vocês vão observar na disciplina de redes, que vocês vão pagar ou vão ainda ver, estão pagando, não sei. Mas esse processo físico são responsabilidade dessas três camadas. Então, como cada camada tem função específica, o que é que elas fazem? A camada de aplicação ela estabelece regras para a troca de mensagens entre aplicações. Como eu disse, ela se comunica com o aplicativo. A camada de apresentação adequa o modo de apresentação da mensagem na tela. Ela é como se traduzisse a informação e transferisse para as camadas de rede, para que ele possa entender. Porque até então o processo de comunicação entre o aplicativo e a camada de aplicação está na linguagem que nós usamos, na chamada linguagem humana, linguagem natural. Essa camada faz essa tradução, como também ela emprega a criptografia e a segurança dos dados. A camada de sessão ela vai dividir a mensagem que foi recebida em pedaços para facilitar o controle, como se fosse uma marcação. É por isso que quando nós fazemos um download e quando a internet é interrompida, nós podemos iniciar o download quando a internet é restaurada no mesmo momento onde se estava antes da interrupção. Nós temos aí a camada de transporte, que ela estabelece um canal de comunicação lógico para a transferência de mensagens porta a porta entre o processo de aplicação rodando dois computadores remotos. Essa camada é responsável por pegar as informações das camadas superiores, dividir em pacotes e passar para as camadas mais inferiores, que são as de baixo, que são as camadas que estão mais preocupadas com o processo de comunicação. Então, a camada de rede transfere os pacotes do datagrama de dois computadores remotos, ela endereça essas informações, que são transformadas em pacotes na camada de transporte, e envia e diz o caminho para onde ela deve percorrer a chegar ao destino. A camada de enlace vai pegar esses pacotes que a camada de redes já endereçou e determinou a rota e vai enviar para o seu destino. E a camada física é que faz a conversão dos dados digitais que estão no nosso computador e transforma em dados analógicos que vão seguir pelas redes comuns, por um fio de rede ou por ondas eletromagnéticas, se for uma rede sem fio, ou pela fibra ótica em sinais luminosos. Então, ela converte todo o sinal digital em sinal analógico, ao sinal comum do mecanismo físico. Certo? Então, esses são os processos de comunicação que envolvem as camadas. Então, o que são serviços de rede? São os serviços oferecidos em uma rede de computadores. Tais serviços podem ser oferecidos por diversos protocolos. Quando estamos fazendo o download de um arquivo pela internet, estamos utilizando um serviço de rede, normalmente proporcionado pelo protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivo. Então, de uma forma simples, tudo que nós fazemos na rede, existe um protocolo que vai ser responsável por fazer aquele serviço. Se eu mando um e-mail, existe um protocolo na camada de aplicação, chamado SMP, que vai ser responsável por enviar esse e-mail. Se eu recebo o e-mail, tem um protocolo responsável por isso, que é o FTP, que é o POP3, por exemplo. Se eu quero navegar na internet, existe o protocolo HTTP, que é responsável pela navegação. Então, nas redes de computadores, tudo existe um subprotocolo em cada camada daquela que eu disse, para realizar tal tarefa. Então, as funções são bem divididas. Aqui, no modelo OSI, como é que acontece a comunicação? A comunicação vai acontecer sempre de cima para baixo, quando o computador se comunica, existe um aplicativo que vai interpretar a sua vontade. Aí esse aplicativo vai enviar a informação para a camada de aplicação, ela vai anexar o processo que necessário, passa para a camada de apresentação, como já disse, e vai fazer a criptografia dos dados. Camada de sessão, ela vai fazer a marcação para quando aconteça uma falha na rede e a rede seja estabelecida,
a comunicação continue no mesmo ponto onde houve a parada. A camada de transporte vai pegar essas informações, dividir em pedaços menores chamados de pacotes, para que possam ser navegados, roteados na rede. A camada de rede vai pegar esse pacote e vai endereçar e dizer o caminho que ele tem que percorrer para chegar no seu destino. A camada de enlace vai fazer o envio desses dados e enviar para a camada física. A camada física vai transformar esse sinal digital que sai desse computador em um sinal que seja comum no meio físico. Aí, se estiver utilizando um cabo de rede, ele vai transformar em pulso elétrico. Se for uma rede sem fio, em ondas eletromagnéticas. E se for uma fibra ótica, ela vai transformar em pulso luminoso, que é um sinal analógico. Vai enviar esse sinal pela rede e, ao chegar no destino, ao processo reverso. E aí vai começar no receptor de baixo para cima, até chegar no aplicativo e no computador em questão. Então, o processo numa rede acontece dessa maneira. Processo proposto por OSI. O crescimento das redes de computadores na internet. Com o advento da internet, a quantidade de usuários que utilizam o tráfego de rede aumentou. Por isso, novos protocolos estão sendo propostos e muitos protocolos antigos estão sendo revisados para não deixarem de ser utilizados. São oferecidos diversos serviços em uma rede de computadores. O que acontece hoje é que existem muitos serviços novos que são utilizados nas redes. E aí, esses serviços, quando são criados novos protocolos para atender ele. Por exemplo, a videoconferência, que é o chamado a conversação na rede, o serviço de voz e vídeo na rede, ele é um serviço que é novo. Então, existe um protocolo novo que foi criado, que é o chamado VoIP, que é o Voz sobre IP, que todo mundo acha que já conhece. Então, para cada serviço que existe novo na rede, existe um novo protocolo que é indexado numa camada específica, certo? Para atender tal tarefa, geralmente na camada de aplicação. E o surgimento, o crescimento das redes, aqui você tem um quadro demonstrativo mostrando a expansão das redes de computadores no mundo, a quantidade de redes por décadas e o aumento do número específico de usuários. Então, quando se aumenta a quantidade de serviços, aumenta também a quantidade de protocolos. Isso é proporcional à quantidade de usuários que nós temos. E no Brasil, como surgiu a internet? No Brasil, a internet, o surgimento da internet no mundo, antes de falar do Brasil, surgiu com a ARPANET, que foi a primeira rede mundial, certo? Ela surgiu no território norte-americano para fins militares, certo? E depois ela se expandiu para o mundo. Quando ela se expandiu, e as redes não são tão novas. Você vê que a ARPANET foi feita durante final da década de 70, certo? Final da década de 60 para início de 60 e se expandiu durante a década de 80. Essa ARPANET, o processo evolutivo, foi o que se gerou a internet. E aí nós tivemos o domínio www, certo? Que é o World Wide Web, que é o domínio da internet. No Brasil, a internet, a primeira rede de acesso à internet no Brasil foi a RNP, e foi criada em 1989 pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de construir infraestrutura de rede de internet nacional para a comunidade acadêmica. A rede começou a ser montada em 91 e em 94 já atingiu todas as regiões do país. Entre 2000 e 2001 a rede foi totalmente atualizada para oferecer suporte a aplicações avançadas. Então, a internet no Brasil ela começou a ser utilizada, a ser pensada em 1989, já mais de 10, 15 anos depois do surgimento da internet propriamente dita. Então, o Brasil é tipo que um país jovem dentro da estrutura. Infelizmente, por falta de investimentos, nós temos essa estrutura precária, certo? Em relação aos países de ponta, que é uma triste dado, Nós temos aí a estrutura das redes de expansão pelo Brasil, certo? As redes mais rápidas geralmente estão nas regiões mais ricas do Brasil, certo? E nossa região, infelizmente, ainda tem taxas de velocidade bem baixas. Nessa estrutura física que demonstrada na internet e dos profissionais da área de TI que são voltados, que trabalham na área de internet, nós temos aí profissionais que são importantes para manter essa estrutura física que a internet possui. Então,
dentro dessa estrutura, os profissionais de TI são importantes para que a estrutura seja mantida. Então, os profissionais de TI que se especializaram na área podem atuar em diversos serviços, certo? Como a implantação de sistemas, montagem e manutenção da rede, certo? São aqueles que dão suporte ao sistema remoto, que são os profissionais que mantêm a área de atuação dentro da internet para que essa estrutura seja mantida, consiga ser mantida. Então, nesse mecanismo dos profissionais de TI, nós temos aqui um quadro demonstrativo da faixa salarial que nós temos. Nós temos o administrador do banco de dados, que geralmente está no topo. Ele tem uma média salarial de R$ 5.930, variando até R$ 8.435. Isso aí pode ter ganhos maiores, certo? E aí nós temos diversos profissionais que trabalham para manter esse sistema. Aí nós vamos ter o administrador de banco de dados, o arquiteto de sistema, o arquiteto de Java, engenheiro de automação, analisar programa do Oracle, engenheiro de software, que é importante. E aí vários tipos de analistas de sistema requisitos, analista de mainframes, que são, por exemplo, esse analista de mainframes são os que mantêm os computadores, que armazenam informações na nuvem, hoje na internet, que o chamado mecanismo de nuvem está na moda. Por exemplo, aqui são esses mainframes que guardam nossas fotos no Facebook, nossas mensagens, nossos e-mails, nossos arquivos no Dropbox e etc. Então, esses profissionais são que mantêm essas estruturas. Variando um pouco aqui, falando do compartilhamento de recursos na internet, na rede. Então, das redes locais até a rede global, podemos compartilhar recursos entre nossas máquinas, mesmo numa rede local em que tenham acesso à internet. Podemos compartilhar pastas, arquivos e impressoras. Com a internet, as possibilidades de compartilhamento das redes de computadores aumentam. É possível trocar informações com qualquer computador no mundo. Então, o objetivo principal do surgimento da rede, uma rede, é a troca de informações, certo? Antes do surgimento da rede, você tem que ter um mecanismo físico para enviar essas informações de um computador para outro. Tipo um disquete, pegar um arquivo do computador e ir fisicamente andando até o próximo computador e passar esse arquivo. Hoje, com as redes, facilitou. Praticamente, hoje isso não existe. Então, o objetivo principal de uma rede é o compartilhamento de serviços e recursos. Então, o mundo todo está conectado, trocando informações, trocando mensagens, trocando arquivos, músicas, fotos. Então, esse é o objetivo principal dos primórdios da internet hoje, que atinge isso uma taxa global. Mas isso não é feito de forma aleatória. Existem programas que são criados para organizar esse serviço. Hoje, dentro dos principais programas que nós temos de compartilhamento e organização de dados e armazenamento de arquivos nas nuvens, nós destacamos aí o Dropbox, o Google Drive, certo? E o SkyDrive, que são programas que aceitam documentos, imagens, arquivos, como se você tivesse fora do seu computador, na estrutura da internet, armazenados pelos mainframes da vida, uma pasta para você guardar seus arquivos. Aí, caso o seu computador dê um problema, ou se você perca o seu HD externo, o seu pendrive, esses arquivos estão guardados na nuvem, certo? Então, aconselho a vocês que não usam, procurarem conhecer um pouco mais, está cheio de tutorial na internet, sobre esses 3 programas de armazenamento na nuvem, que é muito útil. Hoje, os profissionais da área não vivem sem esses programas de armazenamento, certo? Então, enfim, tudo isso é possível porque os protocolos proporcionam diversos serviços na rede de computadores. É importante entender e compreender o funcionamento dos principais protocolos. Então, não se prendam apenas a esta aula, certo? E procurem sempre estar procurando coisas novas para se atualizarem, certo? Como também pesquise na internet sobre esses assuntos que nós vimos na aula de hoje, sobre os programas, se aprofundem mais sobre protocolos, certo? Para que vocês possam ter um conhecimento mais apurado. Em resumo, nesta aula você conheceu o incrível crescimento das redes de computadores nas últimas décadas,
o cenário amplo do profissional de tecnologia. Então, há um campo enorme dentro do nosso país e fora dele, certo? E a importância do compartilhamento de recursos, serviços em rede de computadores. Portanto, vocês tiveram um apurado bem legal sobre esse assunto de hoje. Aqui nós temos uma bibliografia básica de livros que vocês podem estar procurando. Aqui tem o nome dele. Se você der um zoom, você vai observar melhor. Se o Bruno está bem disposto, mas dá para compreender, certo? E qualquer dúvida, nós nos encontramos. Vocês podem mandar informações nesse e-mail, certo? E bom dia e até aula que vem. Foi um prazer. Até mais.